Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Shivani sobre Tantra. Shivani, que técnicas, já falamos, mas que técnicas são mesmo utilizadas para esses desbloqueios emocionais? E passa por quê? Por exercícios? Por exercícios, passa muito por meditações ativas. Eu vou querer exatamente saber disso. Como é que são, explicar para as pessoas o que é uma meditação ativa, não é? Então, as meditações ativas são muito usadas no nosso trabalho, no Tantra Lavoie, e através delas, como elas reúnem várias técnicas numa só, não é? Fazem o seu trabalho. Portanto, temos respiração, temos dança, temos movimento e temos a parte da observação, em que a pessoa... Portanto, a meditação ativa é ativa porque não é estar ali só sentado paradinho, não é? Porque não é a imagem que as pessoas têm da meditação, que tem gente que diz, não consigo meditar porque eu não consigo estar parado. Amiguinho, isso existe uma meditação que se mexe muito. Exatamente. Esse é um grande preconceito que as pessoas têm. Porque não sei como é que isso aconteceu, mas meditação automaticamente é igual a parar, esvaziar a mente e não fazer nada. Isto para o homem ocidental é muito complicado. Nós somos muito agitados. Eu adoro. Para algumas pessoas. E tudo, é a hora que você desliga. Exatamente, mas é preciso muita prática e para algumas pessoas funciona muito bem, para outras não funciona tão bem. E o Osho percebeu isto e então criou, juntamente com os vários terapeutas que o rodeavam, criou conjuntos de meditações, que são meditações ativas, que têm a grande particularidade de surpreender a mente. Porque nós queremos que a mente se cale, não é? Mas temos que a enganar, de certa forma. Então, toda a gente sabe que, através da dança, por exemplo, eu esqueço-me de tudo, não é? A minha mente pode ficar vazia se eu entrar a dançar, não é? Se entrar numa dança a sério. Através de exercícios de respiração, completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados. Pode haver respiração caótica, respiração de fogo, respiração com a boca aberta, num movimento contínuo entre inspiração e expiração. E tudo isto ajuda a que a pessoa entre, no fundo, num estado alterado de consciência. Era isso que eu ia perguntar, não é? Exatamente. Como é lógico. Sem perder a consciência. Ninguém pensa que perde a consciência. Nunca aconteceu isso numa meditação ativa de hoje. E depois tem sempre... As meditações duram 1 hora e tem sempre um espaço de observação, um estágio. Elas normalmente são divididas em 4 estágios, em que se vai-se construindo a energia, digamos, e no 3º estágio existe a parte da observação, em que o corpo já se cansou, a mente já ficou baralhada e de repente, stop. E pode haver uma música com taças tibetanas, com gongos, e aí sim, a pessoa para e observa. E a seguir vem a parte do silêncio. Observa-se. Observa dentro e fora. Observa tudo sem rejeitar nada. Eu costumo dizer que, e muitas pessoas que facilitam meditações dizem isto, que é, os pensamentos são como nuvens no céu, observe-os, mas não se prenda a eles. Também não é bom a pessoa ficar assim, agora estou a pensar, não devia pensar. Tarará. Não. É mesmo observar. Se eu estou a pensar, observo isso. Se eu estou com a mente vazia, observo isso. E às tantas, com a prática, não é? Porque não há poções mágicas, infelizmente. Com a prática, a pessoa vai conseguindo aumentar esse gap, que é aquele gap entre os pensamentos, não é? A meditação acontece no gap entre a mente, que fala constantemente, o macaquinho, e a pessoa vai conseguindo aumentar esses períodos. E às tantas, pode deixar de precisar de fazer meditações ativas, pode andar na rua e estar a fazer uma meditação. Completamente. Pode estar a lavar louça e fazer uma meditação, desde que ela esteja completamente presente e total naquele momento, está em meditação. Não é? Exato, e faz um bem danado, a gente descansa. E faz um bem danado. Trabalha horas de sono. Faz um bem danado. Então, nos grupos nós usamos a meditação ativa como base, grande base do nosso trabalho, e depois dinâmicas de grupo, em que as pessoas interagem por vezes entre elas, e aqui eu gostava também de referir que o Tantra não é só para casais. As pessoas podem ir... Era uma questão que eu ia colocar. Aposto que sim, mas é que estamos aqui. Não é só para casais, nós trabalhamos individualmente
todas estas dinâmicas, este desbloqueio, entrar em contacto com os chakras, sentir o que é que está ali, se há uma trava, respirar, fazer dinâmicas, enfim. E isto pode ser feito individualmente ou em casal. Muitos exercícios de respiração, muitos exercícios em que as pessoas se sentem bem. Mas a meditação pode ser feita individualmente ou pode ser feita em casal, mas também. Individualmente. Agora, pode ser feito num grupo que não sejam casais? Exatamente. Nos grupos, normalmente, nós temos participantes que são solteiros, não é? Não importa se são mulheres, homens, são solteiros. E casais, pessoas que estão num relacionamento. Por vezes acontece que nós precisamos de fazer uma dinâmica a pares. E as pessoas escolhem alguém com quem sintam uma certa afinidade, porque dançaram, ou porque são amigos, ou porque se conhecem. Não há práticas sexuais. Portanto, não há... Ainda bem que isso era uma grande confusão. Não era uma grande confusão. Olha, fez concerto, eu acho que piorava. Exatamente. Já estava o pessoal lá em casa pensando, eu vou nessa que, como se diz no Brasil, vou nessa que é boa beça. Exatamente. Mas como há muito esta associação entre tantra e sexo, as pessoas pensam logo que vai haver ali qualquer coisa. É claro que nós mexemos com a energia sexual. Eu não vou dizer que não. Mexemos para as pessoas tomarem consciência do que é a sua energia vital, do que é a Kundalini, essa energia que percorre a coluna, a tal da cobrinha, não é? Mas é muito uma experiência individual. Mesmo as pessoas quando estão em casal, o que elas percebem é que, enquanto indivíduo, existe um grande potencial por explorar. E então, primeiro vamos trabalhar isso, individualmente. Se por acaso estiverem em casal, elas têm um trabalho a dobrar, não é? Sentem o que é nelas e já agora têm a oportunidade de partilhar em casal, então vão aprofundar aquele relacionamento. Olha, eu ouvi uma entrevista sua em que diz que Tantra não é sexo, mas sexo e meditação é Tantra. Pois. Traduza. Então, no Tantra nós aprendemos que a meditação é tudo. Pronto, a meditação é tudo. E há várias formas de meditação, ok? Isto é preciso que fique claro. Respirar, estar aqui, claro, é meditação. Sexo e meditação é Tantra porque se eu estiver presente, em consciência, com os olhos abertos, tanto quanto possível, eu entro em conexão com a outra pessoa. É muito diferente do sexo tradicional e comum que nós estamos habituados, em que... Numa vida de dia a dia, que está a pensar vida de dia a que tem que buscar as crianças no dia exatamente, seguinte, que o filho vai acordar... Exatamente. E que se deixa a relação sexual ou o encontro amoroso deixa-se para o fim, quando as pessoas estão cansadas, quando está tudo já energeticamente drenado, não é? As pessoas não têm... aquela disponibilidade que podem ter se marcarem um encontro tântrico, que é completamente diferente. E muitas pessoas usam o sexo como uma forma de descarregar energia, é um sleeping... Alguns cumprem só a obrigação? Cumprir a obrigação, um sleeping pill, não é? Um comprimidinho para dormir, uma coisa ali de 10 minutos. Os homens muitas vezes não têm a noção, não é por mal, mas é porque a vida é mesmo assim, é tão corrida que não têm a noção que a mulher, o corpo da mulher, todo ele é orgástico, todo ele é sensível, sim, não é? E então as mulheres passam a fazer amor como os homens fazem e são 10 minutos e é uma coisa... Enfim, o Tantra não é nada disso. Claro. O Tantra pode nem sequer haver penetração numa relação sexual ou tântrica, porque pode haver simplesmente uma circulação energética entre os dois. E pode haver orgasmos no coração, e pode haver orgasmos cósmicos, enfim, é outro campeonato, orgasmos digamos. Siderais, orgasmos siderais. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa é muito Lembre-se de mim, que eu não duro para sempre. Vou-me lembrar. Obrigada,